Fortaleza segurava até os 48, 49 do segundo tempo, liderou o jogo durante quase, que faz gol aos 5, né, Caio? Mas não conseguiu sustentar o resultado, que seria muito importante. Inclusive, Fortaleza deixaria a zona do rebaixamento com a vitória sobre o Flamengo. Aliás, sobre o Corinthians, perdão. Bora falar sobre esse 1-1, Caio? Bom, né, já começa aí, a gente já vendo o gol do Breno Lopes, a gente esteve junto na transmissão da Band News FM. O jogo ganha um contexto diferente quando o Fortaleza abre o placar nessa bola simplesmente espetacular do Matheus Pereira para o Breno Lopes, que também foi muito bem na finalização e fez logo 1-0 para o Fortaleza. A partir dali, um Corinthians completamente reserva e se ressentindo de ter um meio armador, porque era o Bidon que fazia um pouco essa função, o Corinthians encontrou um desencaixe defensivo no Fortaleza nas costas do Mancuso, ali o Marinho não cobria bem, e o Angileri poderia ter feito o gol de empate antes, né? Tem bola na trave, tem o Vinícius Silvestre que fez a estreia dele, por sinal fez bem, assim. Você gostou? Faz uma grande defesa, uma defesa espetacular no chão do Angileri. Pra mim não falha no gol. E depois não comprometeu, assim, um time que também, aí entra no contexto que foi o segundo tempo, o Corinthians já voltou do intervalo com 4 alterações, com o Garro, com o Mateuzinho, com o Yuri Alberto, com o Memphis, para aumentar a sua produção ofensiva. Mas era aquela coisa meio arame liso, era um Corinthians com uma posse de bola, batendo muita bola na área e um Fortaleza se defendendo sem maiores problemas. De fato, faltou o Fortaleza um pouco mais de arrancada, teve a entrada do Herrera no lugar do Marinho, mas em compensação, quando entra Zé Wellison, Fortaleza monta um cinturão defensivo em que o Herrera ficava do lado direito, o Matheus Pereira do lado esquerdo e os dois volantes, o Sacha e o Zé Wellison por dentro para travar. E era basicamente o jogo aéreo que se ressentia do Corinthians para conseguir, de fato, atrapalhar a vida do Fortaleza. Agora o gol sai daquela coisa, né? A pressão o tempo todo, por mais que ela não fosse eficiente, você tem que estar 110% ligado, porque teu adversário está o tempo todo perto da tua área. O Carrilho entra no segundo tempo, é um jogador que dá muita opção ao Corinthians em todos os espaços do campo. E o gol sai justamente da única forma que o Corinthians conseguiria fazer, na base da bateria aérea, num lance que o Martínez não acompanha, o Diogo Barbosa dorme, não sai da posição, e aí o Carrilho completamente livre, em posição legal, faz o gol de empate. Eu vi muita gente criticando, muita gente falando sobre a desatenção do Diogo Barbosa, que fica, né? E é ele que dá a posição, dá condição pro Carrilho, né, cara? Eu acho que tem 3 fatores aí. O Martínez, que na jogada meio que desiste, não vai fazer uma pressão antes do cruzamento. O Diogo Barbosa é desatento, não é a primeira vez, basta dar uma olhada no jogo contra o Vitória lá no começo do campeonato. E aí também dentro da área, ninguém acompanhou o Carrilho, sem falar que o Yuri Alberto ganhou sozinho do Tinga ali de cabeça com muita facilidade. Inclusive então, o Tinga entrou bem, né? De fatores. Entrou bem o Tinga, né? Entrou bem o Tinga, mas a lance do gol ele acaba sofrendo. Porque é o seguinte, era a única forma que o Corinthians tinha para fazer o gol. O Corinthians, nem a entrada do Garro, conseguiu fazer o Corinthians municiar os atacantes. Conseguiu ser um time que abrisse espaço na defesa do Ceará. Seria na base da pressão, seria na base do jogo aéreo e acabou sendo dessa forma. Gente, é o seguinte, ó, você tá vendo aí o bonito gol do Breno Lopes, né? Que abriu a contagem. Ainda continuar a falar sobre o empate do Fortaleza com o Renato Paiva, que analisou esse empate lá em Itaquera. O empate não seria mau resultado antes do jogo começar, depois, com o caminho que o jogo tomou, acaba por ser um mau resultado. Nós, na primeira parte, conseguimos ser mais completos. Quando tivemos bola, agredimos o adversário, chegámos à área, tivemos oportunidades. Na segunda parte já não conseguimos tanto. Depois, olhar para um Corinthians que no intervalo coloca 4 jogadores que são quem são, a qualidade obviamente aumenta em muito e as nossas dificuldades também aumentaram, seria normal. Mas mesmo assim, eu destaco que Corinthians com bola, com circulações, muitos cruzamentos para a área, mas oportunidades de golo que eu me recordo praticamente não houve. Até pena que no fim, já com o desgaste, já com o cansaço, aconteça o golo como aconteceu, porque acho que nós fizemos uma partida em questões táticas, não vou falar de merecer ou não, porque obviamente aí o Corinthians foi à procura do empate tendo mais bola, mas em questões táticas acho que fizemos, começando a ganhar como começámos, fizemos um jogo muito competente. Classificação da Série A do Brasileirão, aqui na tela, vai lá, pra gente rapidinho. Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Bahia, os 4 primeiros. Mirassol, o campeonato absurdo, com 28 pontos, é o 5º colocado. Red Bull Bragantino caindo, o Botafogo perdeu, é 7º colocado. O Ceará tá aqui, ó, logo na sequência, na 11ª posição. O primeiro que abre a segunda página da tabela, o Fortaleza com 15 pontos na última na zona do rebaixamento, o antepenúltimo colocado.